E nesse projeto de vida eu queria que nós refletíssemos juntos sobre esse tema: os desafios e as bênçãos da vida em família. Será que tem desafio? Hã? Não, só para pensar, só para você pensar. Será que tem desafio a vida em família? O que você acha? Fazer uma enquete aqui, se eu perguntar para cada um, acho que quantos desafios vão surgir aqui, hein? Para começar por aqui, perguntando qual o desafio da sua família, da sua. São diversos os desafios que tem a nossa família, mas também tem muitas bênçãos do Senhor para nós contarmos, né? Pode passar esse slide aí, por favor, irmão? Essa é a minha família, não sei se está dando para ver aí, ficou um pouco pequenininho, né? Mas a minha esposa está ali, a Márcia, para quem não conhece. Eu já falei para ela que ela é o rio que atravessa o meu deserto, né? É bênção de Deus na minha vida. Nós, assim como os irmãos oraram aqui, nós também temos 32 aninhos de casados. Para a glória de Deus, né? Estamos juntos aí. E eu sou feliz por ter casado com a Márcia e casaria de novo. Eu sei que seria feliz de novo com ela. E eu sou grato a Deus porque eu não consigo, nem gosto de ouvir quando algumas pessoas falam sobre casamento, dizer assim, eu estou aturando essa daqui há tanto tempo, né? Eu acho que está faltando alguma coisa. Se está aturando, é porque não está vivendo o plano de Deus, o projeto de Deus para o casamento. Porque o projeto de Deus para o casamento não é que a gente ature um ao outro. O projeto de Deus dentro da nossa família também, nos relacionamentos que temos com filhos, com parentes, não é que a gente ature um ao outro. É que a gente seja bênção na vida um do outro, né? Então, tá aí minha família, contemporâneo de alguns aqui, né, do Filipinho e tudo mais. O meu filho mais velho tá aqui, ó, o Danielzinho. Alguns que viram como pequeno, talvez te encontrar na rua, não vão conhecer, né? Danielzinho está aqui. Essa é a nossa norinha, a Júlia, que nós recebemos como presente de Deus, nossa filha de coração. Eles casaram, vão fazer 2 anos de casado já em agosto, rápido, passa rápido. Essa minha linda, amada, gata, esposa. Esse que o pastor gosta de falar aqui, né? Nem tudo que é bom é bom, nem tudo que é bom é mal. Ele tem alguns slogans que ele gosta de usar, como só para vos lembrar e outros mais, né? E esse é o meu filho mais novo, Samuel, que no dia 1º agora fez 18 anos. Não parece, né? Passa rápido, né, pastor? Para quem viu pequeno, viu a Márcia grávida, né? Samuel fez 18 anos. E para a glória de Deus, nossa família serve ao Senhor. O Dani está morando lá em Curitiba, porque ele é da aeronáutica, foi transferido para lá. E o Samuca está conosco lá na sede, na projeto. Esse final de semana, inclusive, ele está servindo a Deus lá no acampamento Palavra da Vida em Atibaia, lá onde tem um seminário lá, e até pretende fazer seminário, enfim. Deus tem trabalhado na nossa família e eu sou grato a Deus por isso. Amém? Então, os desafios e as bênçãos da vida em família. Como um texto base, eu queria abrir com os irmãos a palavra do Senhor no Salmo 127, é um salmo conhecido, muito conhecido, e é um salmo que fala sobre família, né? Salmo 127 diz assim para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E continua o texto falando: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é um homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, como pleitearem com os inimigos a porta. Quando a gente fala de família, é bênção falar de família, é bênção mostrar a família, mas nós não temos família perfeita, por que será? Sabe por que a Márcia não é perfeita? Por isso que minha família não é perfeita. Será que é isso? Não temos uma família perfeita porque nós não somos perfeitos. E aí está o desafio de viver em família.
Não estamos falando de uma família perfeita, mas podemos falar de pessoas que amam a um Deus perfeito. Você pode falar disso? Minha família não é perfeita, eu não sou perfeito, mas eu amo a um Deus que é perfeito. E esse Deus que é perfeito, ele pode edificar a minha casa. Se ele não edificar, não, quando ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam, não é porque não tem trabalho nenhum para nós. Tem a nossa parte, tem a minha parte, tem o que eu tenho que fazer, tem o que você tem que fazer. Não significa que, se é o Senhor que edifica a casa, então estou de boa, ele que faça a sua parte. Não, tem muita coisa para nós fazermos. E a Bíblia é repleta de exemplos assim, que é o nosso agir, a nossa parte e a parte do Senhor. Em conjuntos tem que ser feito. A nossa parte, a parte do Senhor. Quando é milagre, é só Deus pode fazer. Quando é cura, quando é transformação, quando é mudar o outro, transformar o coração do outro, eu não consigo, você não consegue. É só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que tem que fazer. É como aquele texto bíblico em João 11, quando Jesus está ali para fazer um grande milagre. Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando Jesus vai fazer o milagre, aquele que pode ressuscitar um morto também pode mover a pedra. Pode ou não pode? Quem pode ressuscitar um morto, mover a pedra, é de menos. Mas ele também dá uma responsabilidade ali, ele dá um ensinamento para nós hoje. Antes de fazer o milagre, ele fala assim, tirem a pedra. E há desafios na nossa família que somos nós que temos que tirar a pedra. Quando é para dominar o seu jeito de falar, o seu ímpeto, a sua ira, é você que tem que pensar antes de falar, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 19, né? Todo homem, não está falando só para o homem, é no sentido de todo ser humano, a mulher também. Todo homem seja, Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar. Aí continua, mais tardio ainda para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E isso tem que ser exercitado aonde? Aqui na igreja, como o pastor falou, né? Aqui na igreja, que a gente tem que ser crente, tem que amar Jesus, não é isso que tem que ser praticado? Principalmente na nossa vida em família. Então, os desafios, como eu coloquei aí, os desafios e as bênçãos da vida em família. Pode passar o próximo, por favor, Luiz? O maior desafio para a nossa vida em família é vencer o nosso desejos da natureza pecaminosa. Não é não, irmão. O maior desafio da minha família é o dinheiro, é as finanças, são as dívidas. O maior desafio da minha família talvez seja a dificuldade de comunicação. Mas o que pode ser um desafio na sua família? Não saber usar as palavras. E às vezes há palavras na família que machucam mais do que um tapa. Há ou não há? Talvez esse seja o desafio, mas todos esses desafios, seja quais forem, da comunicação, do jeito de tratar, do jeito de agir, passa por onde? Pela nossa natureza pecaminosa. Se você for fazer uma análise, e Tiago fala isso lá no capítulo 4 de Tiago, fala assim, da onde vêm as contendas que há entre vós? Os problemas que tem entre vocês vêm da onde? A não ser dos desejos que vêm dos seus próprios corações. Então, desde Adão, queira você, queira que eu queira não, é assim. O maior desafio para a nossa vida em família passa por onde? Os desejos da nossa natureza pecaminosa. E se você vigiou hoje contra os desejos da sua natureza pecaminosa, fez bem. Mas o de hoje valeu para hoje. Todos os dias nós temos que tentar nos aproximar mais de Deus. Falar, Senhor, vem edificar a minha casa. Eu vou trabalhar também, vou fazer a minha parte, mas eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Como nós cantamos aqui, né? Nós cantamos, Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada vai encontrar de bom. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa.
Mas um desejo eu tenho. Você tem esse desejo também? Amém. Como nós cantamos? De ser transformado. Se nós temos esse desejo de ser transformado, o Senhor vai agindo em nós. É uma mudança que Deus quer fazer de dentro para fora. Aleluia. No meu cônjuge, ou no meu filho, ou no meu parente, que Deus quer fazer essa mudança, a mudança tem que começar em mim. E o desafio é esse. O maior desafio para a nossa vida em família, então, é vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Tudo passa por coisas que estão no coração, como diz o Senhor Jesus lá em Mateus, né? Capítulo 19. Muita coisa acontece, até o divórcio acontece, a separação na família, os problemas acontecem por causa da dureza do nosso coração. Aí alguém pode pensar, mas acho que, sei lá, será que é assim mesmo? Todos estamos juntos nessa categoria de pecadores. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Se quisermos refletir em alguns versículos, Gálatas 5,17 fala assim, que há uma luta entre nós. Uma luta da carne contra o espírito. A gente não pode esquecer disso. Porque quando a gente esquece, a gente dá lugar para a carne. E o apóstolo Paulo, ele fala que há uma luta, há uma batalha, mas ele também nos dá o antídoto. Qual é o antídoto? Não andeis na carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que pode nos ajudar a vencer esses desejos da nossa carne. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então, Gálatas 5,17 fala isso, há uma luta dentro de nós. Em Romanos 3,23 fala que todos pecaram. Alguém pode falar, mas eu não. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 fala que há uma solução para nós. Ele fala assim, portanto, se assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também, por um, Jesus Cristo, ele é a solução. Por ele veio a solução. Em Romanos 7,24 fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse mesmo Romanos 7 ele fala assim, porque como a luta que o pastor Felipe cantou aqui também, pois o bem que eu quero fazer, não faço. O mal está sempre diante de mim. E isso está em Romanos 7. O que ele cantou é Romanos 7, 18 e 19. Fala aqui, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. E o versículo 19 fala, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Por isso que o maior desafio é vencer a nossa natureza pecaminosa. Aí alguém pode falar assim, que nada, não é tão profundo assim não. Aí tem alguém que é ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Será que ele era homem de Deus? Será que ele tinha experiências com Deus? Será que ele tinha dons? Será que Deus falava com ele? Ele teve um encontro com o Senhor tão profundo e a sua vida foi transformada? Ele fala em 1 Timóteo 1,15 assim, fiel é a palavra, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem está falando isso? Somente o apóstolo Paulo. Homem de Deus, com experiências com Deus, mas ele reconhecia que ele era um pecador. Em 1 João, a Bíblia fala, no 1 João 1, 9, 8 e 9, fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Mas esse 1 João, esse é o versículo 8, o versículo 9 nos dá essa esperança, que ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados. É bom que a Bíblia sempre fala para nós, ela fala do nosso problema e ela nos traz a solução. Ela sempre vai falando do nosso problema e vai trazendo a solução. A Bíblia não é um livro que fala só de acertos. Ela fala também dos nossos erros, mas ela, junto com os nossos erros, ela está diversas orientações para nos fazer corrigir a rota e buscar o caminho certo.
E ele fala assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O seu reflexo está bom, irmão. Caramba, aí. Caramba, seu reflexo está impressionante. Ó. Glória a Deus, glória a Deus. Voltando para cá, se confessarmos os nossos pecados. Então, minha família está perdida, então? Se o problema da minha família, o maior problema é o meu desejo pecaminoso? Não, não está perdido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, diz o versículo 9, para nos perdoar o pecado. E ainda nos perdoar, depois de nos perdoar, nos purificar. Ele é poderoso para fazer isso em nós, e isso, tudo que Cristo faz em nós vai refletir na nossa vida em família. Jesus disse que temos a tendência de negar o pecado do outro ou de ressaltar o pecado do outro. Qual é a nossa tendência? Ele diz lá em Mateus 7, 24 assim: por que vê tu o cisco do olho do teu irmão, porém não observa a trave que está diante dos seus olhos? Então, a orientação do Senhor para nós, para vencermos essa nossa natureza pecaminosa e sermos bênção na nossa família, é não ficar olhando para o erro dos nossos familiares, ou de quem está ao nosso redor. Se nós só olharmos para os erros dos outros, nós não vamos viver com ninguém. Precisamos olhar para quem? Para nós mesmos. E falar assim: onde eu posso melhorar? Para que a minha família seja uma bênção. Para a minha casa ser um lugar de alegria, de paz, de harmonia. Onde eu posso melhorar? E não ficar acusando, olhando o problema dos outros. Quando pecamos, ofendemos o nosso familiar, nós erramos primeiro contra quem? Contra Deus. Será que, quando pecamos contra Deus, podemos nos achar melhor do que alguém? Não, nós pecamos contra Deus. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos estar dispostos a perdoar. E onde é o lugar que nós temos mais a possibilidade de ser ofendidos? Na igreja? Que a gente se vê de domingo em domingo às vezes? Ou numa reunião pelo Zap? Qual é o lugar onde nós temos a possibilidade de pecar mais um contra o outro, de ofender mais um ao outro? Aonde? É na nossa casa, na nossa família. E é lá que nós temos que estar disposto a perdoar e também a pedir perdão. Isso vai nos ajudar a viver bem em família, apesar da nossa natureza pecaminosa. Porque o Senhor vai nos moldando, vai nos ajudando, né? A nossa família, além de ser um projeto de Deus, que aqui é família, projeto de Deus, né? Ela pertence a Ele. A família tem que viver como uma equipe. Nós estamos num tempo aí de futebol, né? Estamos vendo aí essa febre. Hoje tem jogo do Brasil. É legal, mas só vence quem joga em equipe. Se não jogar em equipe, não vai bem. E assim tem que ser na minha e na sua família. Jogamos como equipe. Lá no Casados para Sempre, que nós somos do Casados para Sempre, lá na Igreja da Sede, a gente colocou um vídeo lá na nossa turma, falando de uma jovem. Hoje em dia está comum isso, né? As jovens, quando tem um casamento, além da celebração, dos votos que o pastor diz, né? Alguns até esquecem depois. Qual foi o voto que você fez no seu casamento mesmo? Você lembra, Filipinho? Quem já fez 32 lá também? Você lembra? Qual foi o voto que você fez lá? Eu prometo. Promete o quê? Honrar, amar, respeitar. Mas o que prometeu? Ser fiel. Esses são os termos do nosso compromisso, né? As cláusulas. E também tem as circunstâncias. Quais foram as circunstâncias? Aí que, né, nós somos tentados. Porque às vezes é fácil dizer o voto. Eu prometo, prometo, prometo. Honrar, respeitar, amar, ser fiel. Mas quando vem a circunstância, que é na saúde ou na doença, na riqueza
ou na pobreza? Na felicidade ou na adversidade? Até que a morte separe. Esses votos têm que ser cumpridos. Mas uma jovem estava dando esse voto, a gente colocou isso lá no grupo do Casados para Sempre, que ela teve a oportunidade dada pelo pastor de dar os votos dela. E o noivo também. Aí quando ela foi dar os votos dela, ela falou: eu gostaria que o meu casamento seja como um jogo de frescobol e não como um jogo de tênis. Não sei quem viu isso lá no Instagram. Aí alguns entenderam, outros não entenderam. Então, para que todos aqui entendam, me diga, qual é o objetivo do jogo de tênis? Forçar o erro do adversário. Forçar o erro do adversário. Qual o outro objetivo do jogo de tênis? Vocês sabem o que é jogo de tênis, né, gente? Hã? Não é coisa de pobre, você sabe que jogo de tênis é? Tem quantas quadras de futebol deve ter por aqui? Campinho de futebol. Alguns. Quantas quadras de tênis tem aqui? Então já sabe que é uma coisa mais elitizada, né? Mas o objetivo do jogo de tênis é dificultar a vida do adversário. Se ele estiver lá no fundo, eu jogo a bola mais curtinha para ele errar. E qual é o objetivo do jogo de frescobol? Quem já jogou frescobol na praia aqui? Ó, você joga frescobol tentando fazer o adversário errar? Como é que você joga frescobol? É facilitando. Qual é o objetivo do jogo de frescobol? Não deixar a bola cair. E para a bola não cair no nosso casamento, a gente tem que viver como uma equipe. Eu facilito para a Márcia. A Márcia facilita para mim. Algumas vezes a gente vai errar? Vai errar, claro que vai errar. E quando errar, ela vai ficar falando para mim: você errou, tá vendo? Sabe nada, cabeçudo, burro, sei lá o que mais. É isso também? Porque muita coisa acontece na família e a família não vive em equipe até errar. Errou, castigo. Ah, ainda bem que o Senhor não é assim para conosco. Porque nós erramos com Ele. Quantas vezes? E Ele é gracioso. A Bíblia fala: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E assim como Deus é misericordioso comigo, eu tenho que ser misericordioso na minha família. E você também. E na minha família eu não posso estar preocupado em jogar tênis, derrotar. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer a bola não cair. Eu preciso fazer o meu melhor. Mesmo que a Márcia mande uma bola meio torta, sabe que às vezes tem palavras, né? Que às vezes vem meio torta, você pronto para ouvir, tardio para falar. Na sua casa você é assim? Você joga tênis ou joga frescobol? Nos seus relacionamentos com os irmãos em Cristo, você é assim? Você joga tênis ou joga frescobol? Que nós possamos ser desafiados pelo Senhor, porque é um desafio. É um desafio diário. E começa desafiando a nossa própria natureza. Então, famílias, elas se dissolvem quando um ou ambos os cônjuges decidem que a necessidade do ego, o direito de ser feliz, as vontades pessoais são mais importantes do que aquilo que Deus projetou. Ah, Deus projetou, mas eu não concordo com o projeto de Deus. Você pode não concordar com o projeto de Deus? Pode ou não? Deus vai te obrigar a fazer o que ele projetou para você? Vocês lembram de Saul? O rei Saul, Deus tinha um projeto para ele. Ó, faça desse jeito. Quando for lá derrotar os inimigos, não traga nada. O que Saul quis fazer? Não, vou fazer do meu jeito. Não é porque eu quero adorar a Deus, por isso eu vou fazer, do meu jeito. Quem quer fazer do seu jeito, está contrariando o projeto que Deus tem para a sua família. Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero a tua vontade. Porque a tua palavra me ensina que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a vontade dele se choca com a minha, se choca com a sua. E a gente tem que aprender a deixar o Espírito Santo nos moldar. É uma transformação que ele quer fazer de dentro para fora. Por isso a gente pode botar o próximo tópico aí, que é: o homem natural não aceita as coisas do Espírito.
Se eu e você vivemos na nossa vida em família como homem natural, nós não vamos aceitar as coisas do Espírito, porque são coisas que mexem de dentro para fora, que quer nos moldar, que quer nos lapidar. Como a gente fala lá no Casados para Sempre, estou apontando para eles porque eles fizeram Casados para Sempre. Estão na última turma lá, né? Vão se formar dia 19 lá na igreja. Como a gente fala lá, Deus começa uma grande reforma na nossa vida e no nosso casamento. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele é poderoso para completá-la. Então, nossa vida tem que estar disposta a fazer reforma. Nossa família tem que estar disposta a fazer reforma. Como eu disse, li no texto inicial, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nesse edifício que é a nossa casa, tem que estar bem alicerçado. Tem que ter estrutura, tem que ter coluna, mas de vez em quando também tem que passar por algumas reformas. E o Espírito Santo quer fazer uma reforma em nós. Para ele fazer uma reforma em mim e em você, eu não posso viver como um homem natural. Eu tenho que viver como aquele que é sensível à voz do Espírito Santo. 2 Coríntios 2,14 fala isso, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Mas há uma esperança para nós. A esperança para a transformação da nossa vida e da nossa família está no poder transformador do Evangelho. Amém. Você falou tudo isso aí, irmão. Você falou que a nossa natureza é difícil, e é mesmo. Então não há esperança para nós? Há esperança. Igual a gente cantou também, antes de cantar, né? Sempre que quando eu estou pregando eu lembro de umas músicas, não sei porquê. Mas é uma música antiga, falava assim: há esperança para o ferido, como árvore cortada, há esperança. Aí a esperança para mim, para a minha vida, para a vida da sua família, é o Evangelho. É o poder transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em João 16,8 fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Efésios 5,21 fala que nós devemos nos sujeitar um ao outro como a Cristo. Quando nós nos sujeitamos um ao outro, dentro da nossa família, o Espírito Santo vai agindo em nós. Aí eu vou me sujeitar, não vou me sujeitar a Márcia porque ela não merece, mas eu me sujeito a Cristo. E Cristo me molda, e o poder do Evangelho me transforma, e eu tenho prazer em me sujeitar a Márcia, aos meus filhos, aos meus irmãos em Cristo. É o Espírito Santo que pode fazer isso, pode transformar. Talvez você pense assim: pô, esse irmão aí é presbítero, 32 anos de casado, pô, tá tudo bem com ele, não tem problema. Meu irmão, quero te dizer que eu sou um improvável. Talvez você também tenha o seu testemunho para dar, mas eu sou um improvável. Porque eu venho de uma família que não tinha cristão. Meu pai foi criado num orfanato. Então, ele teve várias consequências de ter sido criado no orfanato, por rejeição. Eu não conheço nenhum parente da parte do meu pai. Para você ter uma noção, na certidão de nascimento minha, estava lá: avós paternos, Sebastião de tal, não tem sobrenome, Rita de tal. Meu pai viveu assim, a vida de vários altos e baixos, e essa vida de autismo. Então, a minha juventude, a minha infância e adolescência foi de alguém viver alguém alcoólatra dentro de casa. E a minha família era muito, muito conturbada. A convivência em família é muito conturbada. Mas o Evangelho entrou na minha vida. E o poder transformador do Evangelho me fez, com 21 anos, aceitar a Cristo e evangelizar a minha noiva, que hoje é a minha esposa. Eu era evangelizado no quartel e evangelizava a minha esposa. E hoje, a minha mãe também se converteu, se batizou. O meu pai, depois de um tempo, ele também se converteu, se batizou. A minha família foi transformada pelo poder do Evangelho. Então, há uma esperança para a minha família. Talvez a sua família, alguém da sua família, você veja assim: ah, isso aí está perdido, esse é improvável.
mas há um poder transformador no Evangelho. Aleluia. Não há nada que Cristo não possa transformar. O que é mais? A Bíblia fala, as coisas impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Não há situação na minha e na sua família que Deus não possa transformar. As coisas impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Mas nós não fomos chamados aqui para ser homem natural, amém? Porque a Bíblia fala assim, andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Caminhando um pouco mais, qual deve ser então o alicerce de sustentação da nossa família? Coloca aí pra gente. Qual é o alicerce de sustentação da sua família? O dinheiro. Não é o dinheiro? Tem dinheiro, a família está de pé. Não é isso? Não é não? Qual é o alicerce de sustentação da sua família? Qual é o alicerce de sustentação da sua família? Tem que ser a presença de Deus. O texto que nós lemos, e vamos voltar para ele, é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O alicerce da nossa família tem que passar pelo agir, pela presença de Deus. Como eu falei, há um poder transformador no Evangelho. E esse Senhor, que é o construtor da nossa família, ele nos dá um projeto infalível. Qual é o projeto infalível de Deus para essa nossa família não cair? É a própria palavra de Deus. A Bíblia fala em Mateus 7, 24 o quê? Depois que Jesus faz o Sermão do Monte, e o pastor Anselmo citou aqui um pedacinho do Sermão do Monte, que são vários ensinamentos do Sermão do Monte. Ele fala, bem-aventurados mansos. Nós temos que ser mansos na família. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados pacificadores. E um dos textos lá, ele fala, se o teu irmão, se você vem trazer a sua oferta e viu que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, depois traz a tua oferta. Tudo isso está no Sermão do Monte. Se nós praticarmos o que está no Sermão do Monte na nossa família, a nossa família vai ser uma bênção. Aleluia. Vai ser uma família alicerçada sobre a rocha. Aleluia. Não estou falando que não tem uma batalha espiritual. O inimigo está por aí? Tá. Está circundando? Tá. Mas a Bíblia fala que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem ele consegue tragar? Quem não está alicerçado na rocha. Porque se você estiver alicerçado na rocha, você habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Habitar, permanecer lá, à sombra do Onipotente. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, então o alicerce da nossa família tem que ser o quê? A presença de Deus. Jesus, nesse Sermão do Monte, ele dá vários ensinamentos. No final, no capítulo 7, versículo 24, o que é que ele ensina? Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Quantas palavras você tem ouvido aqui? Domingo após domingo. Às vezes você vê uma pregação também na internet. Tem coisa que edifica, tem que vigiar, né? Porque tem tanta coisa. Mas você pode procurar coisas boas lá, né? Enfim. Quanta coisa você tem ouvido, quanta coisa eu tenho ouvido. A gente fala isso lá no Casados para Sempre também, fazendo uma propaganda do Casados para Sempre, que quem sabe, né? A gente traz o Casados para Sempre para cá, para abençoar as famílias daqui. Mas a gente fala muito isso lá no Casados para Sempre. Você vai aprender aqui diversos ensinamentos, diversas ferramentas, como a importância da família, a importância da aliança, a importância de viver uma só carne, a importância do perdão na família. São várias as ferramentas e ensinamentos. Mas lá também ensina que não basta conhecer. Fala para o seu irmão do lado, não basta conhecer. Conhecer é importante, estudar é importante, ler a palavra de Deus é importante. Claro que é importante. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras. Mas Jesus fala, aquele, pois, Mateus 7, 24, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Vou compará-lo a um homem
prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então, o alicerce da nossa família tem que ser a presença de Deus. E o projeto de Deus para nós é nós observarmos o que está escrito na sua palavra. Se vem uma vontade, a gente tem que fazer uma análise. Essa vontade se choca com a palavra de Deus? Eu não faço. Isso é um exercício diário. A vontade de espernear, se como criança, se choca com a vontade de Deus, então eu não faço. Porque a palavra de Deus precisa ser praticada na minha vida, na sua vida. E quanto mais nós praticamos, nós crescemos, nós nos aproximamos de Deus. Nós somos uma bênção dentro da nossa casa. Não significa que vamos ser perfeitos, porque só na glória teremos um corpo transformado, glorificado. Mas Deus tem muito para nós aqui. Não sabemos o dia que virá o Senhor. Enquanto Ele não vem, vamos procurar melhorar dentro da nossa família. Vamos procurar fazer o que nós estamos falando aqui, ó. Construir a nossa família sobre o alicerce que é a palavra de Deus. As adversidades vêm, mas ela não cai. Que o texto lá que eu estou citando, de Mateus 7,24, fala assim, que aquele que ouve essa minha palavra, eu vou comparar a um homem prudente, que edificou a casa na rocha. Depois ele continua falando, caiu a chuva, correram os rios, vieram as tempestades e vêm sobre a nossa família, mas a casa não foi abalada, porque está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, finalizando, aqui também tem o ar. A bênção para a nossa famílias, nas diversas fases, perduram quando sabemos e praticamos o que o Senhor nos orienta. O que Deus tem falado com você para você fazer? Faça. Se Deus tem falado, faça. Se Deus tem falado, não deixe ficar só na teoria. Porque às vezes a gente vem num culto, ouve alguma coisa, o Espírito Santo fala conosco, e a gente vai para casa, e é lá que a gente tem que colocar em prática. Né? Então nós falamos aqui que os maiores desafios que estão em nós mesmos, na nossa natureza pecaminosa, que o Evangelho nos transforma de dentro para fora. Há um poder transformador no Evangelho. E a família alicerçada no Senhor e na sua palavra, ela não será abalada. Agora você já sabe o que tem que fazer. O que você vai fazer quando sair daqui? O que você vai fazer quando sair daqui? Né? Eu vou colocar em prática o que diz a palavra do Senhor para a minha vida. Você está disposto a isso? É um desafio. É ou não é um desafio? Mas a minha família, a sua família, tem um projeto. É um projeto de Deus. Vamos estar alinhados com esse projeto. Ou será que Ele não sabe como construir? Claro que Ele sabe. Ele nos orienta. Ele quer nos dar uma família abençoada. Eu e você não estamos obrigados a viver uma família infeliz. Aí alguém pode dizer assim, a minha está ruim. Então, se eu não sou obrigado, vou meter o pé. Não. Você não é obrigado a viver uma família infeliz. Você precisa saber o que você precisa fazer. Não só saber. Fazer, praticar, para fazer da sua família uma família feliz e abençoada. Você quer isso? Vamos orar por isso?